clássico carioca neste Sport Center, também dos outros dois empates. Tivemos dois empates em 2-2 agora há pouco. O Atlético Paranaense recebendo o Palmeiras com um time misto, quase reserva, pensando no jogo do São Paulo pela Copa do Brasil. E o Galo no Clássico Mineiro ficou no empate com o Coelho, Atlético e América 2-2. Estão vendo aqui já a Natália Ferrão, Paulo Silas, Léo Bertozzi, time completo. Temos muito o que falar durante este Sport Center. Mas para a gente começar, Nath, acho que o assunto principal é a vitória do Botafogo, 2-0 sobre o Vasco, num Nilton festivo, no primeiro jogo depois da saída do Luiz Castro. 7 jogos, 7 vitórias. Boa noite, Edu, boa noite, Bertozzi, boa noite ao Silas e ao Fã de Esporte. 7 jogos no Nilton, 7 vitórias de um time que sabe o que faz com e sem a bola. Diferente do time adversário, o Vasco, no caso, que tem uma dificuldade muito grande, principalmente em construção de jogada. O Botafogo teve mais volume de jogo, teve mais participação na área rival e conseguiu guardar as oportunidades que teve. Segue líder e com muito mérito no Campeonato Brasileiro. Pois é, era grande o temor da saída do Luiz Castro, mas parece que o Botafogo segue embalado, né? Como você dizia, Piscite. Paulo Silas, tudo bem? Oi, Edu, tudo bem? Natália, um beijo. Léo e para o Fã do Esporte também. A Nath disse que o Botafogo sabe o que faz sem a bola, sabe o que faz com a bola e sabe o que faz sem treinador também. E agora está com o Cláudio Caçapa, meu amigo, que recebeu a gente lá no Lyon. Era o auxiliar fixo do clube, um cara sensacional. Ó, e essa bola do Tiquinho, hein? Rapaz, se entra, era um golaço. O Tiquinho tá sobrando, né? É o melhor hoje. Hoje é o melhor do centroavante do Campeonato Brasileiro. Vamos ver, né, Edu, o que o Textor vai fazer com a saída do Luiz Castro, porque o Botafogo, de repente, um pouquinho mais de gente lá, ele já está pintando o campeão. Um pouquinho mais de gente lá, a janela está abrindo aí, ele pode, de fato, dar esse passo. E o treinador tinha razão quando disse que nenhum projeto, bom projeto, pode depender de uma pessoa, né, de alguém, nem dele. Bom, o primeiro teste sem o Luiz Castro, então, foi positivo, né? A gente viu ali o gol do Luiz Henrique comemorando em cima da placa de publicidade. Daqui a pouco a gente vai ver o segundo gol do Carlos Alberto. O Vasco precisava muito da vitória, né, Léo? Para até pensar em sair da zona do rebaixamento, mas o Botafogo mandou no jogo. O Vasco precisa da vitória em todos os jogos agora, praticamente. Então não pode, por exemplo, perder chances como essa do Alex Teixeira, né? Cara a cara com o Lucas Perry, que aliás faz um campeonato, nossa, primoroso, né? Num clube com tradição de grandes goleiros, de goleiros ídolos, ele é mais um que vai escrevendo aí o seu nome de maneira brilhante, e o Botafogo não perdoou esse tipo de erro do Vasco. Então é um processo difícil ao qual infelizmente o torcedor do Vasco já se acostumou, né, de brigar nessa parte da tabela, e o resultado de hoje confirma que esse é o campeonato do Vasco e que o campeonato do Botafogo é totalmente o contrário. Para mim o Tiquinho é o craque do campeonato, né? Porque quando não é dele o gol, ele participa do gol, ele cria situações de companheiros. Olha aí ele recebendo os aplausos do torcedor. Brilhante o campeonato que ele faz também. E o torcedor tem que ter o direito de curtir o momento e de sonhar alto, né? Porque 33 pontos de 39, 84% de aproveitamento, é absurdo. É aproveitamento que normalmente é de time que, como diria o Vanderlei, bate campeão. Você não pode cravar isso ainda porque tem muito campeonato pela frente, mas assim, você já não pode achar que esse time não é um candidatíssimo ao título e é uma grande história, né? Pois é, Silas, você que jogou muita bola, o impacto da saída de um treinador para um time que já está arrumado pode ser pequeno? No caso do Botafogo, eu não diria pelo contexto, né, Edu? Como o Botafogo veio no Campeonato Carioca, não ficou nem entre os 4, ficou lá para baixo. Então não se esperava do Botafogo essa performance. E o Luiz Castro entra, chega num trabalho, é questionado no aeroporto, os caras metem o dedo na cara dele, ele ainda assim permanece, um cara de 61 anos, não é um menino entre aspas, como o Abel Ferreira, entre 40 e 50 anos, que, né, meio que topa tudo, tá assim, numa né? estrutura diferente, né, um cara que já tinha trabalho no Shakhtar, um cara que já tinha trabalhos lá fora, e ele segura e de repente, cara, pinta uma situação como essa. Agora, a gente estava para ser campeão brasileiro, em 87, o São Paulo, campeonato de 86, a gente foi campeão contra o Guarani, o Cilinho sai às vésperas da final.
e entra o Pepe. Entra o seu Pepe. E a gente é campeão do mesmo jeito. Por quê? Tudo bem, de novo, outro contexto, outros jogadores, outro momento do São Paulo. Mas o jogador, ele segue. E o Tiquinho, ele ficou até meio na bronca quando foi perguntado. Ele falou, olha, se tiver que ir, que vá, se tiver que ficar, que fique, mas que decida a vida assim, né? Usando outras palavras, foi mais ou menos isso que ele disse. E o time está aí. Ele falou, inclusive, me chamou a atenção, eu gostei disso, assim, que resolva. Isso. Acho que o que é muito ruim para o jogador é ficar sem definição, né? Agora, o jogador, cara, eu não vi ainda em time, sabe, por melhor que seja o treinador, o cara sente, é um paizão, é amigo dos mais velhos, é o cara que, sabe, que conduz o trabalho, é o gestor, mas o time está pronto. O time do Botafogo hoje está pronto. Você sabe quem são. Cara, Vitor Costa e o Adrielson estão jogando uma barbaridade. O que o goleiro está pegando é uma barbaridade. Aí você vai para os laterais, você vai para o meio campo, que o Tietê está jogando, com esse Marlon Freitas está jogando. Aí você tem o Júnior Santos, o Vitor Sá, Luiz Henrique, Tiquinho, Eduardo. Cara, E quem entra bem, né? Você vê que assim... A torcida pediu o Segovinha. Aí o Segovinha entra e muda o jogo. Cara, então assim, uma espécie de Conca dos tempos modernos, né, cara? Então assim, é um time... Por isso que eu falei. Agora, talvez o Tiquinho precise de um substituto para... É muito corrido o campeonato. É muita coisa. Olha a falta que o Renato Augusto faz pro Corinthians. Então, um Tiquinho hoje, que é o melhor jogador, imagine o Botafogo sem o Tiquinho. Por uma lesão, ou por um cartão, ou alguma coisa inesperada. Tende a cair o rendimento. Então, agora, Textor, é a hora dele, dar a contribuição dele para o time também. Pô, perdemos o Castro, o grande condutor, vamos compensar de algum jeito, até porque o Jesus já acertou lá no Al Hilal, né? Esse aí já está fora do esquema. Tem janela aberta, então buscar... E assim, e acho que isso pro dono, né? Que é o cara que tem, né, Léo? O negócio e que tem a condição do investimento, ele está vendo uma oportunidade que, assim, vamos ser bem realistas aqui, ninguém imaginava que ia se abrir agora. De brigar pelo título brasileiro. Nem ele prometeu isso. Quando ele chegou e falou, cara, é um processo, o primeiro ano é de ficar na primeira divisão e vamos crescer aos poucos. Agora é realidade. O Botafogo está brigando pelo título. Então, se ele consegue, de repente, viabilizar aqui umas 2, 3 contratações... Você acha que essa posição do Botafogo tem um incentivo a mais para contratar que talvez não contratasse se não tivesse em primeiro? Sem dúvida, porque agora é isso, cara. Você está brigando. Vale muito, né? Vale muito. Então, olha o que pode representar nesse momento pro Botafogo uma história como essa. Eu acho que é legal, assim, o Caçapa é um cara que ele conhece do trabalho do Lyon, que trabalha muito tempo dentro do Lyon. O Silas falou que teve com ele recentemente. Lembrando, né? O Lyon faz parte do grupo. Faz parte do grupo Eagle. É uma solução. John Textor, né? É uma espécie de solução caseira, né, nesse futebol de hoje, que você tem os multiclubes, vamos dizer assim. Então, conseguiu buscar, ele trouxe, estava ali à beira do campo hoje, colaborou da maneira que ele poderia colaborar. Mas eu acho que é um incentivo e tanto, porque é uma porta gigante que está aberta. O Silas começou a citar os destaques individuais. Quando foi ver, já tinha citado o time todo. Pois é. Porque é isso, quer dizer, o trabalho coletivo é muito forte, né? Agora, acho que a ideia é trazer um técnico definitivo mesmo, né? O Cláudio Caçapa está aí, por enquanto, para segurar a onda. Mas tem que ter cuidado para trazer, né, Edu? A gente tem que... a gente não, né? Mas a parte gestora do Botafogo tem que olhar com cuidado para não colocar a mão onde está dando certo. Tem que ser alguém com uma filosofia semelhante. Não igual, porque cada um tem sua ideia de jogo, né? Mas tem que ser alguém com uma filosofia semelhante, que não vá fazer grandes mudanças num time que está encaixado. Se é para trazer um cara que pensa futebol completamente diferente do que o Luiz Castro pensava, pode dar ruim. E tem uma questão de saída no meio do ano também. A janela, vai sair jogador do Botafogo? É uma boa pergunta. Porque, assim, esses jogadores se valorizaram muito com essa campanha até aqui, né? Como eu destaquei no começo do programa. Já passou de 1/3 do campeonato, o Botafogo está em primeiro isolado. Muito sobrando com 33 pontos, então continua com 7 em relação ao Grêmio, né? Quer dizer, pode perder na próxima rodada, pode perder na outra rodada que vai continuar líder, né? É muita coisa. A gente só vai saber quem é o Cláudio Caçapa, treinador, agora. Vamos dar uma olhada aí nos números. A gente vai falar já também de arbitragem. Teve uma falta no Eduardo, né? Lá no Nilton. Teve a torcida do Botafogo chiou. Mas olha aí, números de Botafogo e Vasco, 57% para o Botafogo, 42% para o Vasco. Porcentagem de ações no ataque, 51-37. Chutes 16-12. Chutes certos, 6-4. Grandes chances, 5-2. Duelos vencidos, 74-54.
Ô, Nath, da lista que o Silas destacou aqui, você pinça alguém em especial? O Tietê, por exemplo, fez um partidaço, né? Eu vou pensar, vou na parte lá atrás, vou no Adrielson. Para mim, ele é um dos grandes caras desse Botafogo, coletivamente. Tanto na personalidade que ele exerce dentro de campo, né, e orientando ali os jogadores, ajudando nessa recomposição defensiva, como ele ajuda também, muitas vezes, na hora que adianta. O Botafogo consegue subir um pouco. O Adrielson, para mim, é um dos grandes destaques desse Botafogo, porque defensivamente a gente vai falar muito pouco por um time que se paga muito na frente. Mas num contexto coletivo e num destaque individual, eu traria ele. Aí a gente pode falar do Carlos Eduardo, né? O Tiquinho é chovendo no molhado, se a gente falar toda hora dele, mas o Carlos Eduardo também é um jogador que tem me chamado muita atenção. É interessante a festa no Newton Santos. E choveu lá, hein? Pois Nossa. eu ia falar isso. Cara, o Rio de Janeiro, eu morei lá 9 anos, né? É difícil uma chuva assim intensa. Domingo é dia de praia, o inverno carioca é uma maravilha. Então pega sol, um sol gostoso. Pois, choveu no clássico, mas não chegou nada que atrapalhasse o jogo e a festa do Botafoguense. Foi mais uma pancada de chuva ali durante o segundo tempo, né? E o torcedor, e assim, agora fazer com que o torcedor compareça cada vez mais. O clima tá muito legal nos jogos do Botafogo, né? O torcedor tá em lua de mel com esse time. E de certa forma, assim, o que tá todo mundo falando o caso Luiz Castro passou. Quinta-feira tá todo mundo pé da vida, xingou até não poder mais. Eu não tiro o sentimento do torcedor, porque o dinheiro a mais não vai para conta do torcedor, né? Vai para conta dele. Então, por mais que você possa entender do lado dele a decisão, do lado do torcedor, você tem que entender a frustração também e a chateação, né? E eu não sei que tá todo mundo junto no mesmo barco, agora não tá mais. Mas isso foi. Eu acho que o jogo de hoje era importante para ter essa ruptura. Sim. Vamos deixar para trás, cara, assim, continua o campeonato, sabe? Continuamos fortes, continuamos na pegada. Então era legal romper. De repente um resultado ruim hoje traria num clássico contra um Vasco que está lá na parte de baixo, podia dar uma turbulênciazinha, mas eu acho que isso já fica para trás. É isso que eu queria tratar com vocês. Silas, é uma resposta do Botafogo? Mas até que ponto que o Botafogo realmente segue esse caminho? Ou o Vasco, que também foi um adversário fácil, neste momento, é um adversário fácil de se enfrentar? Não, eu acho que o Botafogo está no caminho porque o Vasco não está bem, mas é um clássico. Quando é o clássico local, o clássico carioca, onde você até pouco tempo atrás era o quarto, hoje você é o segundo, talvez brigando. É o segundo, porque o Flamengo, né, até agora era o Fluminense, depois Flamengo e Botafogo e Vasco. Hoje o Botafogo, primeiro do Campeonato Brasileiro, você não pode desconsiderar. Agora, eu acredito que é mais mérito do trabalho. Os 4 das beiradas, o Júnior Santos, o Vitor Sá, o Luiz Henrique, o outro é o Matheus, né? O outro menino que joga na beira. Ainda tem o Segovinha ainda, ou seja, são muito bons jogadores, ou seja, encaixou o time. E a Nath falou do Adrielson, para mim, assim, não dá para cravar o Botafogo campeão, mas eu acho que dá para começar a cravar o Adrielson na seleção do campeonato. Sim. Porque ele está jogando uma barbaridade e o futebol do Cuesta subiu demais do lado dele. O que amigos botafoguenses falam muito a gente não tem zagueiro reserva bom. Não. Talvez onde a gente tenha que ir é na zaga reserva. Saiu o Adrielson, é a hora de entrar o homem, né? Pontual, fazer essas contratações pontuais. Por exemplo, o Rafael, infelizmente, com histórico de lesões, hoje saiu no primeiro tempo de novo, entrou de Plástico. É um outro setor, talvez, que exige um pouco de atenção. Acho que a defesa, de uma maneira geral, né? Que é um setor mais sujeito ali a suspensões, a uma ausência imprevista, enfim, acho que é importante pensar nisso. E o momento é agora, a janela internacional está abrindo amanhã, né? E a gente fica no aguardo aí, né? O Botafoguense em festa, 48 mil torcedores no Newton Santos, espetacular, né? Legal. Então é um momento mágico para o Botafogo. E é isso, né, Nath? A resposta que fica perdemos Luiz Castro, mas seguimos na mesma toada. Psicologicamente, esse momento era muito importante, né? A gente vai falar já também do lado do Vasco, claro, da fragilidade do time, o que teve de bom hoje, a gente vai falar já. Mas essa é a mensagem, né? O Botafogo segue firme, 1/3 já passado.